12 horas e 28 minutos, 12 e 28. Boa tarde para você, ouvinte. Você está ligado, sintonizado na ZYM 597, canal 200, na 87.9, na Liberdade FM. Hoje é quinta-feira, 23. Hoje é sexta, hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Não atualizou hoje o negócio aqui, ó. E você vai ouvir a partir de agora, aqui, pelas ondas da Liberdade FM, o Liberdade Notícias, é claro, na apresentação de Valmir Forteschi. Você já pode me acompanhar lá pelo nosso site, o liberdadesbs.com.br, ou você pode acompanhar pela live ao vivo, ou pode simplesmente ligar o seu radinho e acompanhar aqui o Liberdade Notícias. O telefone para participação lá, e lembrando que é só o WhatsApp, né, mesmo que hoje tem nossos convidados, é o 3633-5401. De preferência, se você conseguir escrever, beleza. 3633-5401. Vamos agora rapidamente aqui ao tempo e à temperatura. E eu já volto para conversar contigo, querido ouvinte. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, tempo nublado com pancadas de chuva isoladas e trovoadas em todo o Paraná e norte catarinense. Pancadas de chuva isoladas também no sudoeste e sudeste rio-grandense. Nas demais regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, muitas nuvens, mas sem chuva. A temperatura mínima para a região sul fica em torno dos 9 graus e a máxima prevista é de 24. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura neste momento aqui na tríplice fronteira dos bairros 25 de Julho, Centro, Xirã e, claro, nos estúdios da Liberdade FM, tudo quentinho, tudo muito legal. Segundo a nossa estação meteorológica, nós estamos agora com 56% de umidade externa do ar, temos uma temperatura externa de 17,6 graus e uma sensação térmica igualzinha, 17,6 graus. Então tá bom a temperatura por enquanto. Já o clima-tempo diz que nós estamos com 14 graus. Então tá na margem de erro, né? O vento a 13 km por hora, umidade do ar lá pelo clima-tempo a 99%, e o sol deve se esconder lá hoje pelas 18 horas e 15 minutos. Você vê que ele está indo cada vez mais tarde, então se aproximando do verão. Isso é muito importante. E à noite aí, o dia para ser chuvoso, a noite chuvosa, né? Lamentavelmente. Pensamos que ia ser uma semana de sol, mas por enquanto a temperatura nos diz que vai ter muita chuva, né? E olha, 13 km por hora, a velocidade do vento. Já a velocidade do vento pela estação meteorológica é 0,89. Então deve ter alguma diferença nas birutas aí, né? Isso é importante. Doze horas e 31, 12 e 31, lembrando que hoje é segunda-feira, 26 de setembro, né? Nós aqui no Liberdade Notícias vamos ouvir agora rapidamente, falei para você aqui do tempo, falei da temperatura, quero falar para você e contar para você do apoiador cultural, claro, preciso falar para você do Plano Funeral e Assistência Familiar Laier, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. Lembrando que lá você tem todos os benefícios do cartão do Plano Laier, com descontos e vantagens aqui do comércio local. Lembro ainda que a equipe do JEL está prontinha para atender. Então você pode ligar agora no 3626-2568. Mas quando eu falo ligar agora, é agora mesmo. 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Laier. O apoio e segurança que toda a família merece. Quero contar para você do WhatsApp do Jorginho. Por mais que o tempo esteja feio, né? Você vai viajar. Eu viajei esse final de semana, vou ter que ir lá lavar o carro por dentro, pelo menos. Tem que tirar aquela nhaca, né? Então as meninas que estão aqui, as enfermeiras, vão conversar comigo aqui daqui a pouco. Elas sabem, elas são lindas, as mulheres não gostam de carro mal cheiroso, elas querem tudo cheirosinho, tudo bem bonitinho. Então você tem que ir lá, tem que lavar o carro para quando você for passear lá seja com a esposa, com as crianças, com a namorada, né? Então tudo isso é lá no WhatsApp do Jorginho. O telefone é
99658-2838. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. 99658-2838. Quero aproveitar também para mandar um grande abraço ao pessoal da Academia do Teles, preciso voltar lá o mais rápido possível, né? Grande abraço pro Teles, lá pro treinador, lá pro Joe, né? Estão sempre lá, porque na Academia do Teles é assim, saúde é quem interessa e o resto não tem pressa. Se você não conhece, vá lá e conheça que tu não vai se arrepender. Ô Jorge 33, vamos agora rapidamente ao Momento Solidário. Momento Solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém? E ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém. Meu querido ouvinte, eu sempre falo para você que na vinhetinha do Paulo Rogério, nada, ninguém tão pobre que não possa doar, e daqui a pouco a gente vai falar com relação a essa questão, né? E nada, ninguém é tão rico que não possa precisar, né? Tudo se engloba com relação à entrevista que a gente vai fazer daqui a alguns minutos. Então presta atenção aí, fica de ouvido no lance, né? Aguarda aí, porque a entrevista de hoje é muito interessante. Mas eu quero contar para você que eu tenho aquela minha parceria com a Missão Social Águias. Eles estão arrecadando sempre roupas, calçados e alimentos. Eles doam para quem realmente precisa. Então, se você quer fazer a sua doação, estamos chegando no final de setembro, já estamos quase entrando em outubro, né? Passa essa hora, passa esse mês muito rápido, passa o ano muito rápido. Você entra em contato e faz a doação. Você que mora aí para as mediações do Cruzeiro, Oxford, Mato Preto, entra em contato com o Águias lá, 99978-8677, 99978-8677 e faz a sua doação. Mas o Valmir, o Fortes, eu tô precisando, tô vivendo um momento difícil também, manda um WhatsApp para eles lá, porque hoje em dia, né, graças a Deus, tá difícil, mas no celularzinho sempre tem. Então o telefone é 99978-8677. Se você conhece, às vezes, uma família que precisa de uma ajuda, pede pro Águias fazer uma visita. 99978-8677. Quero contar que de pro lado de cá, né, eu já estou dividindo a cidade por setores, meus amigos. Então, do lado de cá, eu tenho aquela parceria com a Pastoral Social da Paróquia São José de Serra Alta. Sim, é verdade. E o padre Claudemir me contou que eles cuidam lá de 63 famílias. Pensa só, 63 famílias é gente, né? Vocês que trabalham no hospital com muita gente sabem que é muita gente isso aí. Vezes 4 pessoas já dá quase 250 pessoas. E o padre precisa manter em dia lá os estoques de comida da igreja. Seja arroz, feijão, açúcar, café, e claro, um agradinho para as crianças. Qual é que é a criança que não gosta? Uma bolachinha, um docinho. Então, se você puder doar, passa lá na secretaria da igreja e deixa lá também, né? Lá é muito fácil, deixa na secretaria que eles vão encaminhar para quem realmente precisa. Se quer fazer uma doação maior, não tem problema. Liga no 3635-0685 que o padre Claudemir dá um jeito de buscar. 3635-0685. Bom, Jorge, 36 minutos, vamos fazer rapidamente o primeiro bloco de intervalo. E aí eu volto para conversar contigo aqui, volto para falar com você e volto para falar com as minhas entrevistadas, né? As meninas já estão aqui, eu já estou aqui com a enfermeira Jaqueline, também aqui com a Flávia Trindade dos Santos, que vão falar sobre a importância do dia da manhã, que é dia 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos. A importância dessa data para as pessoas que precisam dos órgãos, né? E o assunto vai ser bem interessante. Então vamos fazer o primeiro intervalo e eu já volto para conversar aqui com as profissionais. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! É você, vai idiota! Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não merece um presidente assim.
Você sabia que o jornal impresso foi eleito o meio de comunicação mais confiável do Brasil? Faça sua doação mensal de R$14 e receba todo sábado em sua casa ou empresa o Jornal Liberdade. Fone WhatsApp 99187-3302. Deputados estaduais, Federação Brasil da Esperança. Após 3 mandatos de vereador e 2 de prefeito, vou trabalhar por todo o estado e para que o Planalto Norte, o Meio Oeste e toda a região do contestado tenham voz e vez. Deputado estadual, professor Raul Ribas, 13.444. Fabiano da Luz, 13.500. Escolha as deputadas e deputados da Frente Democrática. É Lula, é Décio, é 13. FE Brasil, PT, PCdoB, PV. Ei, você! Venha fazer parte do melhor clube de vantagens da região. Agora o Compre Mais conta com o Clube Compre Mais. Um clube recheado de vantagens exclusivas para você, cliente cadastrado. Faça seu cadastro no site clientecompremais.com.br e aproveite! O que você procura em uma verdureira encontra na Avenida Hortifruti. Frutas e verduras fresquinhas direto da lavoura para sua mesa. E também produtos coloniais como pães, cucas, bolachas, queijos e conservas. Cervejas, vinhos, sucos e refrigerantes gelados no ponto. Toda a linha de mercearia em geral. Atendimento de segunda a sexta das 8 às 19. Sábado das 8 às 18. Domingo das 8 às 12. Avenida São Bento, 834, bairro Rio Negro. Telefone 997568486. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laier. Fone 3626-2568. Deputados estaduais, PSB. Eu sou o delegado Tomé, fui delegado-geral da Polícia Civil. Incentivei a expansão das delegacias da mulher, de proteção às minorias e de combate à corrupção no Estado. Agora quero mudar o cenário da segurança pública. Delegado Tomé, 40 mil. Vote 40999. Nessas eleições, escolha os deputados e deputadas que vão trabalhar por Santa Catarina. É Lula, é Dário. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Doze horas e 41 minutos. Então, para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo o Liberdade Notícias na apresentação desse aqui que vos fala, o paladino da notícia, Valmir Fortes. O pessoal já está começando a participar pela live aqui. Opa, essa aqui é uma live atrasada, né? Deixa eu ver se abriu isso aqui. Que coisa. Deixa eu ver se entrou essa live aí. Acho que nem a live entrou ainda hoje, né? Provavelmente deve estar já pelo site, mas está funcionando a live. Então, vou fazer o seguinte. Quero contar para ti que hoje eu vou conversar com a Jaqueline Rodrigues, que é enfermeira, chefe da UTI do Hospital e Maternidade Sagrada Família. Ela e também a enfermeira Flávia Trindade dos Santos, elas vão falar para nós sobre o dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e a importância dessa data. Então, uma boa tarde já para nossas queridas convidadas. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Fortes. Boa tarde, ouvintes da Liberdade. E boa tarde, Flávia. Boa tarde. Para mim é uma satisfação ter vocês aqui comigo, né, para conversar e para falar sobre essa importância da data. Mas, a princípio, vamos fazer primeiro uma pequena apresentação para o pessoal conhecer um pouco quem é. Vamos começar pela Jaqueline, para quem é a Jaqueline, da onde veio a Jaqueline, né? E como é que é esse desafio que é encarar lá a chefia de uma UTI do hospital. Jaqueline. Então, Forteschi e todos os ouvintes da Liberdade, sou enfermeira de formação, sou formada há quase 6 anos. Desde a minha formação, então, eu trabalho no Sagrada Família. Já atuei na UTI como enfermeira assistencial, na maternidade
e estou há 2 anos na coordenação de enfermagem da UTI. E além da coordenação de enfermagem, tenho também a responsabilidade da coordenação da Comissão Hospitalar de Transplante. Que bom, e é um desafio trabalhar lá então. Sim, é um desafio todos os dias. Tá certo. Flávia. Oi. Pode falar, Flávia, conta um pouquinho para nós a Flávia, né? Como é que, o que levou a abraçar essa luta da enfermagem, né? Da onde que veio a Flávia, quem é a Flávia? Eu sou a enfermeira Flávia, eu sou formada já há 11 anos, atuo na UTI há uns 4 meses, fiquei na emergência há 1 ano e 3 meses e também já tive atuação em outros setores. E faço parte da comissão de transplante há quase 1 ano. É um grande desafio, né? Todos os dias também na UTI a gente tem um aprendizado novo e estamos aí. Que bom. Quero conversar um pouquinho contigo, Jaqueline, para nós falar um pouco sobre essa campanha, né? Que diz aqui, ó, campanha do setembro, é Setembro Verde? Isso, então a campanha do Setembro Verde, ela foi instituída para conscientizar a população sobre a doação de órgãos, e a cor verde, ela foi escolhida para simbolizar esse tipo de doação. E amanhã, como você já mencionou, né, dia 27 de setembro, a gente comemora o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Você vê que interessante, né? Nós temos o Setembro Amarelo, mas também temos o Setembro Verde. Muito importante saber essas questões. Às vezes o pessoal vê as pessoas usando as fitinhas, usando uma roupa, e é bom passar para o nosso querido ouvinte para ele entender o que significa tudo isso, né? E o Hospital e Maternidade Sagrada Família tem feito o que durante toda essa campanha, Jaqueline? Então, no mês de setembro, a gente reforça a conscientização interna dos profissionais assistenciais, visando que eles sejam os multiplicadores dessa causa, né? Através de divulgação e orientações sobre a importância da doação de órgãos e também através das redes sociais para elevar as informações a toda a população. Então, essa semana, como é a última semana do mês, e amanhã, como é o Dia Nacional, durante essa semana a gente reforça todas essas ações. Legal. Jaqueline, você quer falar um pouquinho para nós sobre a comissão? A comissão, então, hospitalar de transplante do Hospital Maternidade Sagrada Família, ela foi instituída em 2012. Então, esse mês a gente está comemorando 10 anos de atuação, com mais de 150 doações de córneas, 13 doações de múltiplos órgãos, dando uma nova vida para mais de 500 pessoas. E em 2021, o Sagrada Família, mesmo diante da pandemia que nós tivemos, né, no mundo todo, ficou em 4º lugar a nível estadual e em 1º lugar dos hospitais de médio porte, em doação de córneas, graças às famílias dos doadores e à dedicação da comissão. Os profissionais que atuam hoje na comissão, nós somos em 4 enfermeiras. Eu, a Flávia, a Jaqueline, a enfermeira Doris, a enfermeira Camila, que está de licença maternidade, e o Dr. Henrique. Todos esses profissionais, eles são capacitados, né, através de cursos que o Estado, SC Transplante, disponibiliza. Os membros, então, eles buscam sempre conhecimento e sempre estar se atualizando para melhor atender a população e os familiares, né? Que bom. Flávia, e como é que eu posso ser um doador? Acho que é importante falar um pouco disso para as pessoas, né? Então, hoje, né, no Brasil, para ser um doador não precisa estar inscrito em nenhum lugar. Só basta comunicar à sua família do seu desejo, né, de ser doador, e a doação só vai acontecer após a autorização da família. Muito legal. Jaqueline, quem é doador? Então, hoje existe 2 formas de doação, né? Existe o doador vivo, que é qualquer pessoa saudável que concorde com a doação. Esse doador, ele pode doar rins, parte do fígado, medula óssea e parte do pulmão. E atualmente, pela lei, parentes até 4º grau e cônjuges podem ser doadores, não parentes somente com autorização judicial. Um doador cadáver são pacientes em UTI, com morte encefálica, geralmente vítimas de traumatismo craniano ou um derrame cerebral, e a retirada dos órgãos ela é realizada em centro cirúrgico, como uma cirurgia qualquer, né, como uma outra cirurgia. E normalmente os órgãos mais frequentemente doados é coração, pulmão, fígado, pâncreas, rins e córneas. E eu ressalto que a doação ela só acontece depois do aceite da família e a autorização. É muito interessante você veja aqui, Jaqueline, que a professora Clarice já tinha feito uma pergunta, ela está na audiência, né?
E você acabou respondendo já a pergunta dela, qual que é os procedimentos com relação aos órgãos. Sim, e nós temos também o doador cadáver com coração parado, porque na doação de múltiplos órgãos, o coração ele precisa permanecer batendo através de uma máquina, né? Então, e o doador com coração parado tem a possibilidade de fazer a doação do tecido ocular, né? Então, após o coração parar de bater, que é o que a gente tem com mais frequência, né? Que é o que a gente tem maior número de doações também no nosso hospital, é o coração parado, só que existem algumas doenças que contraindicam essa doação. Doenças autoimunes, infecções no momento do óbito, causas indeterminadas, né, que não é possível determinar a causa da morte, então contraindica essa doação. E também a idade, né, deve ser de 2 anos a 70 anos. 2 a 70 anos. Mas até os 70 anos tem condições de fazer uma doação, então, interessante, né? Eu pensei que dependia, que às vezes, dependendo da idade da pessoa, a pessoa não tinha condições de poder fazer a doação, né? E os órgãos de uma pessoa assim mais idosa, elas têm o mesmo, serve a mesma coisa, vamos dizer assim, o linguajar mais popular, né? Vai surtir o mesmo efeito? Sim, para tecido ocular até 70 anos é viável sim a doação e pode ser sim utilizado, né? Só mesmo as contraindicações que são as que eu mencionei, né? E é isso. Tá certo. Flávia, contigo agora, vamos perguntar, eu quero saber da Flávia assim, como posso ter certeza do diagnóstico da morte encefálica? Isso aqui é muito, uma pergunta bem interessante, né? Foi bom que está aqui. Não existe dúvida, aí você pode explicar para mim com relação à questão dessas dúvidas que as pessoas têm. E tem muitas pessoas que têm dúvida, né, Flávia? Ah, mas eu vou doar a minha... Não bate nas questões religiosas, a pessoa, eu vou doar, mas aí a minha arma vai ficar sem aquela parte do corpo, né? Quiser entrar e conversar um pouquinho, explicar pra gente. Então, não existe dúvida quanto ao diagnóstico, né? O diagnóstico de morte encefálica é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. 2 médicos de diferentes áreas realizam diversos testes no paciente para ter o diagnóstico da morte encefálica. E ainda há uma comprovação com o exame complementar, que é de imagem. E vale também ressaltar que todos os exames são realizados após a suspeita inicial da lesão cerebral irreversível, prestando todos os esclarecimentos aos familiares do paciente. E já aproveitando, né, para a doação de múltiplos órgãos, em média, em até 10 pessoas podem ter uma nova vida, e para doador de tecido ocular, até 4 pessoas podem voltar a enxergar. Engraçado, com um tecido só, 4 pessoas voltam a ter a visão. Isso é muito interessante, né? Não sei se a Jaqueline ou a própria Flávia pode me responder. Aqui a professora queria fazer uma pergunta bem relevante. Qual o órgão mais difícil de se conseguir hoje? Então, pela questão logística, o coração e o pulmão são órgãos que têm mais dificuldade na hora da doação e do explante, né? Porque existe um tempo de isquemia, que a gente chama, que é o tempo em que o órgão sai do doador e entra no receptor. Então, esse tempo é de 4 a 6 horas. Então, se eu tenho um doador compatível lá no Nordeste e sai aqui de São Bento, não existe tempo hábil para chegar. Então, são os órgãos que têm maior dificuldade de transplante e explante por conta da logística mesmo. Interessante. E aqui hoje o hospital está preparado, minha enfermeira-chefe, para fazer esses transplantes? O que consegue captar aqui em São Bento do Sul? O que nós das 13 doações que a Flávia comentou ali, que foram feitas de múltiplos órgãos no Sagrada Família, foi rins, fígado e córneas, né? Então, o coração e pulmão não pela questão da logística, né? Mas nós temos sim um centro cirúrgico preparado, uma equipe, que é a nossa comissão preparada, e também a equipe da Central de Transplante, né? Que é uma equipe que trabalha com isso e nos dá todo o suporte e apoio. Quando necessita da retirada dos órgãos, vem uma equipe de fora, de médicos de fora, cirurgiões, que são específicos da área para poder fazer a retirada dos órgãos. E é muito para ter essas questões, fazer esses transplantes e recuperar esses órgãos aqui, é muito caro isso? Será? É caro? É muito caro para o hospital ter? Precisa ter os profissionais ou é muito caro para fazer isso? Como é que funciona essas questões? Não, isso tudo é custeado pelo SUS. Pelo SUS? Sim. Entendeu? Não existe nenhum gasto da instituição hospitalar
né? Os profissionais são da instituição, já trabalham na instituição, né? Além das suas funções, como a gente falou no início, né? A Flávia é enfermeira da UTI, eu sou coordenadora da UTI. Então, além das nossas funções, nós também abraçamos essa causa. E os profissionais que vêm de fora, eles são da SC Transplante, eles são da central. Então, para o hospital não existe esse custo, né? É tudo no Sistema Único de Saúde mesmo. No caso do coração, o coração você falou que é mais difícil e... Coração e pulmão. E pulmão. Isso é pela questão do armazenamento. E o tempo de isquemia, né? Tempo de que isquemia. é o tempo que é retirado do doador e colocado no receptor. Isso. Na pessoa que vai receber. Mas consegue retirar aqui em São Bento. Consegue, se tiver um tempo hábil, por exemplo, tiver um receptor próximo, né? Joinville, que são locais próximos, nós conseguimos fazer. Ah, entendi agora. Então, se estiver Sim, próximo, consegue captar aqui em São Bento e mandar para Joinville rapidamente, ou Mafra, né? É por uma questão logística mesmo, e não por uma questão estrutural da instituição. Mas a instituição está preparada para fazer esse trabalho. Sim. E muito interessante, né? Vamos lá, então. Falamos agora aqui, a gente falou sobre falamos aí como a certeza do diagnóstico, né? Vocês já falamos sobre essa questão de quantas pessoas já foi falado, a questão dos doadores, né? E após a doação, o corpo fica deformado? Como é que fica? As pessoas às vezes têm essa dúvida, né? Sim, as pessoas têm a dúvida da questão estética, né? Não fica, né? Múltiplos órgãos é uma cirurgia, então é uma abertura como se fosse uma outra cirurgia abdominal. Tecido ocular também não vai ponto, não fica aparecendo, então o corpo pode ser velado normalmente, não fica nenhum tipo de marca. Não. Muito legal, né? E para as pessoas que recebem isso, não sei se a Flávia que respondeu, as pessoas que recebem isso, como existe uma fila, ou eu chego lá e digo, eu quero um coração novo, eu quero um pulmão, eu quero um coração, eu quero um fígado novo, não tem que mudar um fígado, bebe demais e quer trocar o fígado. Como é que funciona isso? Então, os órgãos doados, eles vão para pacientes que necessitam de um transplante e eles já estão em uma fila única. Então, essa fila ela é definida pela Central de Transplante da Secretaria de Saúde de cada estado. Então, cada estado tem a sua e ela é controlada pelo Ministério Público. Então, não existe passar na frente do outro, né? Tá tudo certinho. Existe uma fila única em que os pacientes vão recebendo também conforme a compatibilidade. Legal. E com relação a essa questão aqui, existe algum aplicativo para a pessoa se cadastrar? Porque eu lembro que antigamente tinha na carteira de identidade, né? Você podia deixar autorizado, tudo isso continua ainda ou não, Flávio? Não, hoje é só você fazer, conversar com a sua família, né? No caso, o desejo de você doar, ser doador, né? E é a família que decide no final, mas não precisa estar registrado em lugar nenhum. Não tem precisa registrar, você é só avisar. Só avisar, só comunicar a família. De repente com o advogado, às vezes comunica a família não aceita depois, não quer fazer a doação, né? Tem todas essas questões, né? Sim, mas aí, infelizmente, se a família não aceitar, não tem doação. Não né? tem o que fazer. Porque a única pessoa que responde por mim, vamos dizer assim, né, é a minha família. Então, se eu não deixar claro, isso é uma das coisas que às vezes a gente percebe, né, quando nós fazemos esse trabalho com as famílias. A dúvida da família se o ente querido gostaria de fazer a doação ou não. Então, existem muitas dúvidas por não ter deixado claro em vida. Por isso, da importância de falar. Não adianta ir no hospital deixar assinado lá que não vai resolver. Não. Mas que coisa. E essa questão do aplicativo, existe alguma... Não adianta ter um aplicativo se a pessoa não pode... Não tem como deixar doado se a família não aceitar, né? Não, é apenas com informe à família e a família ter essa segurança na hora da morte, né, para poder fazer a autorização. E lembrando que tem que ser familiar de primeiro a segundo grau, né? Então, ou comprovado com documentação que é familiar mesmo para poder fazer o aceite. Que bom. São 12 horas e 57 minutos, eu falei para as meninas hoje, o tempo passa, o tempo voa, porque o assunto é bom de conversar, né? Vamos falar um pouco, então, vamos finalizar o assunto, que você pode dizer com relação a essas questões, fazer esse apelo para que as famílias, fazer um apelo para a família, né? Para que faça a doação de órgãos e amanhã, o que vai ser o destaque de amanhã, né? Para o dia 27 mesmo, enfermeiros. Sim, então, como a gente já mencionou, a gente possui uma equipe capacitada para atender as famílias, né? Dessa forma, se as pessoas tiverem dúvida em relação a qualquer situação que envolve doação, eles podem nos procurar no hospital, né? Além disso, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, porque uma das nossas ações é essa divulgação para a população, para que as pessoas saibam da importância
Existem muitas pessoas nas filas, né? Depois da pandemia, nós não tínhamos fila para doação de córneas, por exemplo, né? Para transplante de córnea, não existia fila. Depois da pandemia, hoje nós temos em torno de 400 pessoas em Santa Catarina na fila, esperando um transplante de córnea, né? E esses transplantes, eles só são possíveis com a doação, né? Com esse ato de generosidade das famílias de fazer a doação. Então, por isso que eu gostaria de deixar aqui para finalizar que as pessoas lembrem de informar a sua família, né? Porque a vontade é minha, mas a decisão é da família. Flávio? Então, também quero agradecer. Eu acho que o rádio é o momento certo para a gente estar divulgando e estar anunciando mais sobre esse assunto, que é um assunto ao mesmo tempo que às vezes as pessoas têm alguma dúvida, mas a gente está disponível para estar orientando e tirando essas dúvidas de todos os familiares e da população aqui de São Bento do Sul. Então, sempre lembrar, né, que doar órgão é doar a vida. E é um gesto muito lindo, né? Então, graças a essas famílias que doaram todas essas córneas, né, outras pessoas podem estar vendo o mundo, né, hoje, podem estar voltando a enxergar. Então, quero agradecer mais uma vez as duas profissionais, né, a enfermeira-chefe da UTI, lá, Jaqueline Rodrigues, e a Flávia, que é coordenadora. Você é enfermeira que trabalha junto lá também, tá certo. O importante é que estamos trabalhando junto, fazem parte da equipe, né, e lá do Sagrada Família, e que vieram trazer para nós essas informações relevantes. Dizer que fica aqui sempre aberto os microfones da Liberdade FM para que vocês tragam esses assuntos, tragam as campanhas do hospital para que a comunidade possa apoiar de alguma forma, né, a nossa instituição para que cresça cada vez mais e possa prestar um serviço aí de qualidade, Flávio. Muito obrigada. Ok, então com essa nós encerramos aqui o Liberdade Notícias e você vai ouvir agora aqui com o Almir Dias o Bola na Trave. E eu volto amanhã, mas amanhã aqui no Liberdade nós temos mais uma entrevista. Essa semana vai ser a entrevista, o final de mês é a semana da entrevista. Amanhã, quem vem conversar comigo aqui, deixa eu voltar para minha pauta, volta para mim aqui, ó, é o professor Ismael. Ele vai falar sobre a importância também do basquetebol aqui em São Bento do Sul e as questões de exercício, né, e do esporte. Então amanhã aguardamos aqui a presença do professor Ismael. Agradeço a você por ter participado comigo. Mas antes disso eu quero contar o seguinte, quem passou por aqui também hoje de manhã foi o vereador César Kotarski, ele que é do PSB, o vereador César Kotarski, né, PSB, visitou na manhã de hoje a unidade de saúde aqui do bairro de 25 de julho. Está tudo dentro mais ou menos da saúde, né, aqui da unidade do bairro 25 de julho. Ele foi recepcionado pela enfermeira-chefe, a Berenice, que atendeu com muita cordialidade lá o vereador Kotarski, que foi até o local e conversou com as agentes de saúde. A principal solicitação com relação à construção foi a construção de uma unidade de saúde que está prevista aí para iniciar a construção nova assim que listar. Então o Kotarski já ficou por dentro dos problemas que tem no bairro 25 de julho, ele que mora aqui, né? O Kotarski tem a agenda hoje às 14 horas com o secretário de Saúde Marques para definir ações sobre a importante construção, essa construção. César também enfatizou a importância da merenda escolar, onde a pedido da vereadora Carla Hoffmann foi repassado mais R$400 mil para a merenda escolar, né? Então vai ser antecipado aí, segundo o Kotarski estava me contando, e já foi para a Câmara de Vereadores. Aquela sobra que tem no final de ano lá, os vereadores chegaram a um acordo através da presidente e vai ser antecipado. Não é para melhorar, né, e para manter a qualidade aí de alimentação das nossas crianças. O nosso secretário de Educação já falou isso aqui na sexta-feira, dia 23, no aniversário de São Bento do Sul, esclareceu bem esses fatos, e o Kotarski hoje garantiu e está muito contente com esse repasse que sai da Câmara de Vereadores para garantir a alimentação das nossas crianças. Então, com essa aqui, eu encerro o Liberdade Notícias. Grande abraço para você, querido ouvinte, para a professora Clarice, que participou hoje, e o pessoal que está sempre participando conosco. E quem não acompanhou, vai acompanhar depois lá nas redes sociais, quando eu baixar o vídeo e mandar lá para o nosso canal do YouTube. Grande abraço e até amanhã com mais um Liberdade Notícias.